Is she breathing? No, she's not. Okay, so she's not breathing at all. She's not responding. Tragedy strikes music superstar Kanye West. His mother, a woman he calls his soul and rock, is dead. Como mãe do superastro Kanye West, Donda West teve um começo humilde e criou seu filho para ser um dos maiores rappers do mundo. Ela se tornou uma presença regular nas festas mais populares de Hollywood. A Donda quebrou todos os estereótipos sobre mães solteiras negras criando filhos negros. Mas em 10 de novembro de 2007, Donda West morreu 24 horas após uma cirurgia plástica. She died Saturday night. The cause of her death, though, the exact cause has not been released. I feel like sometimes if, me and my mom never moved to Hollywood, that she'd still be here. Em meio ao caos midiático, as suspeitas se voltaram para seu cirurgião, o Dr. Jan Adams. Don't you want to speak out? No. A cirurgia da Donda parece ter ido bem. O grande mistério é por que ela morreu de repente apenas 24 horas depois. Autópsia de famosos. Donda West. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Eu tenho aqui em mãos um relatório extremamente detalhado com 36 páginas da autópsia da Donda West. Nós já sabemos que ela fez uma cirurgia plástica antes de morrer. E o legista concluiu que múltiplos fatores pós-operatórios poderiam ter levado à morte dela. Mas a contribuição exata de cada fator não foi determinada. A minha missão hoje é descobrir exatamente o que levou Donda West à morte. 7 da manhã, 9 de novembro de 2007. Centro Cirúrgico Brentwood, em Beverly Hills. Donda West, de 58 anos, está prestes a passar por uma lipoaspiração e mamoplastia de aumento. Ela se mudou do meio oeste americano para a Califórnia há 3 anos, após deixar seu emprego como professora de inglês, quando seu filho, o rapper Kanye, pediu que ela se tornasse sua agente. Kanye acabou de lançar seu terceiro álbum, Graduation, com sucesso, e está noivo da designer de moda Alexis Pfeiffer. É ele quem está pagando pela cirurgia da mãe. O Kanye disse que a mãe era bonita do jeito que ela era. Mas quando você ama alguém e essa é a vontade da pessoa, dá pra entender por que ele pagou sem discutir. Após avaliar vários médicos para a cirurgia, Donda finalmente escolheu o Dr. Jan Adams, um cirurgião muito conceituado. O relatório da autópsia mostra que a Donda passou por vários procedimentos estéticos. Foram feitas incisões na parte superior e inferior do corpo, o que revela a dimensão dessa cirurgia. 8 da manhã. Donda é pré-avaliada para a cirurgia. O procedimento levará 5 horas e meia e durante esse período ela estará sob anestesia geral. Seus sinais vitais serão sempre monitorados. Donda West nasceu em 12 de julho de 1949 em Oklahoma City. Quando criança, era chamada carinhosamente de Meninona por seus pais Portwood e Lucille Williams. Os pais sempre exigiam excelência. Uma vez ela disse que tirou vários 10 e um 9. E o pai perguntou, por que você tirou um 9? O mais importante é que a Donda ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Virginia Union pelo talento em música. Ela era membro do coral da universidade e era uma cantora incrível. Donda começou sua carreira pedagógica no início dos anos 70 e em 1973 casou-se com Ray West, um premiado fotógrafo e membro do Partido dos Panteras Negras. Eu lembro que no relacionamento com Ray West, eles tinham umas conversas e debates profundos e havia muita paixão. Para mim, eles eram a combinação perfeita para criar um Kanye West.
Kanye West, seu primeiro e único filho, nasceu em 8 de junho de 1977 em Atlanta. Aos 3 anos de idade, Kanye se mudou para Chicago com sua mãe após o divórcio dos pais. Donda criou Kanye como mãe solteira. Ela era uma mãe de altíssimo nível. Ela usou tudo o que tinha de educadora nesse menino que era o filho dela. Ao mesmo tempo, ela alcançou uma carreira de sucesso como educadora, tornando-se professora de inglês na Universidade Estadual de Chicago. A Donda tinha muitos desafios: educar um filho, gerenciar horários, precisando de assistência infantil, vivendo numa cidade sem nenhum parente, nenhum sistema de apoio e criando um filho que queria ser rapper. Porque ela queria que ele fizesse faculdade, mas ele queria ser rapper e ela respeitou a vontade do filho. I was working on music and I was still living at home and saying, this is what I'm doing in my life. And she said, you know, Kanye, you know, until you get paid for it, it's still a hobby. And that was just worded so eloquently in comparison to some of my friends' parents that said, you ain't never gonna make it. You know? Right. Com o apoio da mãe, Kanye deixou a faculdade e dedicou-se a se tornar um rapper. Os dois eram muito determinados. E quando duas pessoas muito determinadas são as figuras mais importantes na vida uma da outra, surge um vínculo muito intenso, muito incrível. E eu acho que é isso que fazia deles uma ótima dupla. Eles estavam prontos para enfrentar o mundo. 8h30 da manhã, 9 de novembro de 2007. Donda é levada à sala de operação. Enquanto a mãe está prestes a passar pela cirurgia, Kanye está a mais de 8.000 quilômetros de distância em Londres, promovendo seu novo álbum, Graduation. 8h45. Donda recebe anestesia geral. Eu sei que a Donda tinha planejado a cirurgia durante um bom tempo. Ela pesava 85 quilos, tinha 1,57 m e o IMC dela era de 34,5, o que clinicamente indica obesidade. O peso da Donda é relevante porque a autópsia revelou que a tireoide dela era menos ativa do que o normal, um problema chamado de hipotireoidismo. No hipotireoidismo, a glândula tireoide não produz hormônios suficientes. Isso faz com que o metabolismo desacelere, levando ao aumento de peso. Essa descoberta explica por que a Donda tinha tanta dificuldade para controlar o peso. Segundo esse relatório da autópsia, a cirurgia da Donda começou com uma lipoaspiração. Esse é um procedimento com o objetivo de remover gordura do corpo. 9 da manhã. Donda é preparada para a lipoaspiração. Na lipoaspiração, primeiro é injetado um soro frio no tecido adiposo, contendo adrenalina e um anestésico local. Cânula, por favor. Em seguida, um grande tubo oco ligado a um aparelho de sucção poderoso é inserido por vários pequenos cortes na pele. Ele é inserido em depósitos de gordura, onde é movido com força. A gordura é bem sólida e precisa ser dissolvida para poder ser aspirada pelo tubo. O soro ajuda a amaciar e a liquefazer a gordura. E a essa altura, o que eu me pergunto é, a Donda tinha alguma condição pré-existente que pudesse ser agravada com a anestesia geral? Pelo relatório da autópsia, dá para ver que ela tinha um problema médico significativo, que é a pré-diabetes. O cuidado com os adultos que têm diabetes e passam por cirurgias é crucial. Pelo que eu vi, a equipe cirúrgica não estava ciente do problema da Donda e não estava monitorando o nível de açúcar no sangue. Se a Donda tivesse diabetes tipo 2 grave, o nível de glicose poderia ter aumentado, levando à hiperglicemia, que pode levar a um coma e depois à morte. Mas nesse caso, ela tinha apenas pré-diabetes, então isso é improvável. Nesta fase inicial da operação, o maior risco é a perda de fluidos.
Desequilíbrio de fluidos é um dos problemas mais comuns na lipoaspiração. Se o corpo perder mais de 20% do volume total de sangue, isso faz com que o coração tenha muita dificuldade para bombear o sangue até os órgãos, o que pode causar lesões e levar a um choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é uma situação de emergência em que uma perda severa de sangue e fluidos torna o coração incapaz de bombear sangue pelo corpo, o que pode ser fatal. E em apenas 24 horas, Donda estaria morta. Bisturi. Às 10h35 da manhã, 9 de novembro de 2007. Centro Cirúrgico Brentwood, em Beverly Hills. Donda já está sob anestesia geral há mais de 1 hora e está passando por uma lipoaspiração. O risco mais significativo para a sua saúde nesta fase da operação é a perda de fluidos, que pode levar a um choque hipovolêmico. Durante a lipoaspiração da Donda, ela recebeu 3,5 litros de fluido, perdeu 400 ml de sangue e teve 1,4 litro de gordura aspirados. Esses números não são grandes. Logo, não houve complicações com os fluidos da Donda, então podemos descartar um choque hipovolêmico. O que está ficando claro é que a Donda não está em boa forma física. A pergunta que temos que fazer é a seguinte: por que alguém na condição dela, com 58 anos de idade, está fazendo uma cirurgia tão intensa? A Donda passou 31 anos lecionando no ensino superior, chegando a se tornar representante do departamento de inglês da Universidade de Chicago. Quando ela se aposentou, foi para assumir a responsabilidade de ser agente do Kenny. Em 2004, após mais de 20 anos morando em Chicago, Donda se mudou para Los Angeles e entrou para o mundo do show business como agente musical. Uma manobra que traria muitos lucros para seu filho. Quando alguém atinge um sucesso tão grande, como aconteceu com o Kenny, eu acho que é importante ter pessoas em quem se confia por perto. E o Kenny não confiava em ninguém como confiava na mãe. Com a mãe ao seu lado, o álbum de estreia de Kenny, The College Dropout, lançado em fevereiro de 2004, o levou ao sucesso internacional. Ele continha grandes sucessos: Through the Wire, Slow Jams, sua primeira música número 1. No início de 2007, Kanye West foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Mas agenciar Kenny e viver em Los Angeles também colocou Donda sob os holofotes. Ela era agora a agente de um dos maiores sucessos da música. É muita pressão. E ela estava sentindo essa pressão. Eu não sei quem estava pressionando ela, mas ela queria fazer jus ao trabalho. Se mudar do meio oeste para Los Angeles é diferente. Los Angeles é o mundo das estrelas. E quando você vive nesse ambiente, vem a necessidade de ter uma boa aparência. Eu tenho amigas que vestem em 38 e sentem que são gordas. E são de Los Angeles. Em 2007, Kenny já era uma grande celebridade. E ao anunciar seu noivado com Alexis Pfeiffer, o circo midiático que o cercava foi à loucura. Ciente da atenção que estaria recebendo e querendo ter a melhor aparência possível para as câmeras, Donda finalmente decidiu fazer cirurgia plástica. Eu acho que não existe uma mulher que não entenda a sensação de não ser boa o bastante, de não ter a aparência certa para ser aceita. Acho que em Hollywood, onde a aparência é tudo e tudo é muito superficial, esse sentimento é ainda mais absurdo. 12:30, 9 de novembro de 2007, Centro Cirúrgico Brentwood. Após terminar a lipoaspiração de Donda, o Dr. Jen Adams e sua equipe estão prontos para o procedimento seguinte.
Eu descobri que a Donda não fez apenas lipoaspiração, mas pelas incisões realizadas, ela também fez abdominoplastia, que basicamente esconde as curvas em torno da área da cintura. Agora eles estão na metade da cirurgia e Donda está anestesiada há 3 horas. Além desses outros procedimentos, a Donda também realizou uma mamoplastia de aumento. São muitos procedimentos realizados de uma vez só. O relatório da autópsia mostra que a Donda ficou anestesiada por 7 horas e 15 minutos, o que é muito tempo. O risco de estar anestesiado durante um tempo muito longo aqui só aumenta a probabilidade de coágulos sanguíneos, bem como infecção. Também pode levar a inchaços excessivos e o tempo de recuperação se torna mais longo. Às 13h10 da tarde, a operação de Donda terminou. Ela é retirada da sala de cirurgia, mas ainda está inconsciente. Normalmente, o paciente começa a ficar consciente dentro de 1 hora após a cirurgia. Mas às 4 da tarde, Donda ainda não acordou da anestesia. Sua amiga Diana Pinkney aguarda ansiosamente. Eu estava em outra sala e, de vez em quando, eu dava uma espiada na sala de recuperação e ela ainda estava dormindo. Segundo o relatório da autópsia, por volta das 4h30 da tarde, a Donda finalmente acordou. Ela foi descrita como atordoada, sem noção de pessoas, lugar ou tempo. A primeira coisa que ela disse foi: "Eu tô bonita?" E eu perguntei: "Tá falando sério?" E ela disse: "Sim, eu tô bonita." Eu disse: "Amiga, você tá maravilhosa." Ela estava com a cintura fina, estava muito feliz. E ela abriu o maior sorriso. E eu disse: "Viu que você conseguiu passando por toda essa dor?" Ela pode estar feliz com o novo visual, mas Donda ainda corre o risco de complicações pela anestesia, especialmente coágulos sanguíneos e infecção. 6 da tarde. Faz apenas 3 horas que a cirurgia terminou, mas Donda toma uma decisão surpreendente. Ela se desliga dos equipamentos de monitorização e deixa o hospital para se recuperar em casa. O que eu acho extraordinário é que a Donda tenha conseguido sair do hospital 3 horas depois de ter passado por uma cirurgia tão complicada. Eu esperaria que ela passasse vários dias no hospital, onde seus sinais vitais deveriam ser monitorados de perto. Ela é levada para casa por seu sobrinho Stephen Scoggins e sua amiga Diana. Na hora de ir embora, eu entrei e ela estava deitada. Eu disse a Donda: "Vamos." Ela disse: "Você está pronta?" E eu: "Não, você está pronta?" E ela disse: "Sim, eu quero ir para casa agora." Apesar dos avisos de seu cirurgião, o Dr. Jan Adams, sobre os perigos de não permanecer no hospital após uma operação, ela está decidida a ir embora. Eles concordam em liberá-la sob os cuidados de Scoggins, que é um enfermeiro treinado. Ele concordou em arranjar todo o material necessário para monitorar a recuperação de Donda. Pode ser que a decisão da Donda de não ficar na clínica e não ter a assistência que o médico sugeriu fosse porque ela queria ter privacidade, voltar para a casa dela e não ficar exposta. Ela devia estar meio preocupada que a imprensa ficasse sabendo e transformasse aquilo num circo. 8h30 da noite. O grupo retorna à casa de Donda em Marina del Rey. Ela está fraca e cansada. Ela estava com muita dor. E eu falei para ela mais uma vez: "Você vai sentir bastante dor." Diana e a assistente pessoal de Donda, Núbia, ajudam Donda a ir da cama para o banheiro. Ela está com curativos nas incisões da lipoaspiração na parte da frente e de trás do corpo. Eu e a Núbia levamos ela, seguramos ela de pé e começamos a limpar todos os lados. E ela se sentiu melhor. Mas eu li que a Donda reclamou de calafrios, febre alta, hiperventilação e taquicardia. É possível que ela tivesse uma infecção no sangue ou septicemia.
Septicemia ocorre quando uma infecção bacteriana entra na corrente sanguínea. Pode causar quedas graves de pressão sanguínea, chamadas de choques sépticos. Quando isso acontece, pode ocorrer falência múltipla de órgãos. Mais da metade das pessoas que sofrem choques sépticos severos morrem. 8 da manhã, sábado, 10 de novembro, o dia após a operação. Após as cirurgias plásticas, Donda continua sua recuperação em casa, apesar da recomendação de seu médico, o Dr. Jen Adams. Ela realmente deveria ter ficado sob monitoramento no hospital. Sem isso, as pessoas que deveriam cuidar dela não tinham como saber de nada. Sinais vitais são um fator fundamental durante o pós-operatório. Sem eles, o risco e o perigo é muito maior. Mas Donda insistiu que tinha um enfermeiro qualificado, seu sobrinho, Stephen Scoggins. Ele é quem cuidou dela durante a noite. Ela adorava o sobrinho. Ela que pediu para ele ficar com ela, para cuidar dela. Ela se recusou a ficar no hospital. A Donda se recusou porque ela conversou com o Scoggins e ele concordou em cuidar dela. Ele foi até lá para fazer isso. Scoggins prometeu que conseguiria todo o equipamento necessário para ajudá-la em casa. Mas até agora, nada foi entregue. Eu falei para ele: onde estão as coisas que encomendou para mim? Você pediu um leito no hospital, uma cadeira especial de pôr no chuveiro para a gente poder dar banho nela? Então, cadê tudo isso? O fato dela ter calafrios e febre alta sugere que ela pudesse estar sofrendo de uma infecção pós-operatória chamada septicemia. Eu li que o cirurgião, o Dr. Jen Adams, receitou um antibiótico bem forte para Donda, chamado Keflex. Isso serve para evitar uma infecção. Eu também li que para a autópsia foi realizado um exame de hemocultura. O exame deu negativo, então podemos descartar a septicemia. 9 da manhã, 10 horas antes da morte. Donda se sente pior do que ontem, logo após a cirurgia. Sua amiga Diana e sua assistente Núbia fazem o que podem para ajudar. Eu vi no relatório da autópsia que a Núbia deu Vicodin para ela, para dor pós-operatória. Depois de uma cirurgia dessas, é normal o paciente sofrer dores por várias semanas. E o período de recuperação seria mais longo. Seria comum receitar analgésicos nesse caso. 9h30 da manhã. Stephen Scoggins arruma a mala e avisa a Núbia e Diana que não possuem experiência ou treinamento médico, que precisa sair. Tudo bem. Vocês conseguem. Tudo bem. Ele explica que elas precisam dar analgésicos a Donda às 10 horas. Eu perguntei: tá indo embora? E ele disse: eu tenho um chá de bebê. Tá, então, e o leito hospitalar quando chega? Bom, vai chegar hoje. Eu disse: Scoggins, eu preciso de tudo. Preciso de um termômetro, preciso ter tudo aqui. 10h15 da manhã. Donda recebe um telefonema de Kenny, que está em Londres, e quer saber como ela está. Oi, alô? Oi, mãe. Logo depois, Núbia e Diana também verificam se ela está bem. Eu perguntei como está se sentindo e ela disse que estava com dor de garganta. Eu disse: eu estou ouvindo um ruído no seu peito que não tinha antes. O que aconteceu? O interessante é que ela não só estava com dor no peito, como estava com a garganta irritada. 40% dos pacientes entubados em cirurgias ficam com a garganta irritada. Apesar da irritação na garganta ser comum, ela também pode ser sinal de um problema grave. Nas 48 horas após uma operação, os pulmões estão vulneráveis a contrair pneumonia. Examinando as partes do relatório que falam dos pulmões, eu descobri que a Donda estava sim com pneumonia. Pneumonia é uma inflamação nos pulmões em que os alvéolos são preenchidos com pus e outros fluidos, dificultando a entrada de oxigênio no sangue. Isso cria uma pressão extra no coração e, em casos extremos, pode ser fatal. Mais pra frente, o legista considera que essa pneumonia é muito pequena e não é a causa mortes, mas com certeza é algo que pode ter criado um estresse a mais no corpo da Donda. 11 da manhã,
Donda anda até a cozinha. Ela está fraca e mal consegue ficar de pé. Ela tenta comer e beber algo no café da manhã com dificuldade. Eu ouvi a Donda pedir mais Vicodin para Núbia e eu disse, você quer mais Vicodin? Caramba! E ela disse, eu quero uma coisa mais forte. E sabe, eu não conheço nada mais forte que Vicodin. A hora do almoço se aproxima e o equipamento médico que Stephen Scoggins prometeu ainda não chegou. Por favor, me liga. Diana continua a telefonar, mas ele não atende. A Donda ficava dizendo liga pro Scoggins, mas nada, só caía na caixa postal. O dia inteiro. 2 da tarde. Donda está com dificuldade para respirar e sente dor. Ela também está suando e toalhas frias são pressionadas contra sua testa. Ela estava cansada, estava suando e foi aí que eu trouxe a toalha e perguntei, por que você está suando? O que está havendo? Por que ela está respirando assim? Eu vi pelo relatório da autópsia que a Donda estava sentindo dores no peito, falta de ar, estava suando e com tosse. Embora sejam sintomas de pneumonia, eles também podem indicar algo muito mais mortal. Uma embolia pulmonar devido a um coágulo sanguíneo. A imobilidade durante e após uma cirurgia pode levar à formação de um coágulo sanguíneo nas veias largas das pernas. Se este coágulo se soltar, vai seguir para os pulmões por vasos cada vez mais estreitos. Finalmente, ele chegará a um vaso estreito demais e bloqueará o fluxo de sangue nas veias. Isso é uma embolia pulmonar. Uma obstrução do fluxo sanguíneo do coração para os pulmões, geralmente causando morte repentina. Por ter preferido se recuperar em casa, sem monitoramento hospitalar e agora sem enfermeiros, Donda corre um risco elevado de sofrer de uma embolia pulmonar. Seria isso que a matou subitamente? É preocupante que a Donda tenha escolhido sair do hospital apenas 3 horas depois da cirurgia e, portanto, não tenha tido uma supervisão médica adequada. A morte dela ainda é um mistério que eu tenho que resolver. 2:30 da tarde, 5 horas antes da morte. Donda está descansando na cama. Seu sobrinho, Stephen Scoggins, um enfermeiro, era o responsável por seus cuidados. Mas ele saiu e deixou Donda apenas com a amiga, Diana, e a assistente, Núbia. A gente ajudou, levou ela para andar. Você não pode ficar muito parado. Todo médico fala pra gente andar por aí para não ficar na cama. Donda corre o risco de sofrer de uma potencialmente letal embolia pulmonar devido a um coágulo sanguíneo bloqueando suas artérias. E sem o monitoramento hospitalar, o risco é ainda maior. Apesar da Donda apresentar sintomas de embolia pulmonar e o pós-operatório tornar esse risco maior, não há nada no relatório da autópsia que indique que uma embolia tenha ocorrido. Ela sentia dor intensa, alguma coisa estava muito errada. 3 da tarde. Donda está sentindo uma dor intensa e Núbia e Diana ficam cada vez mais preocupadas. Eu li que o médico cirurgião receitou Vicodin para ela, que é um analgésico muito forte e que tem que ser usado com um certo cuidado. Donda continua pedindo mais Vicodin. Sem saber se podem dar mais para ela e sem contato com Stephen Scoggins, elas ligam para o cirurgião plástico de Donda, o Dr. Jan Adams. Dr. Adams? O Dr. Adams pediu para eu e a Núbia seguirmos direitinho a receita que ele deu. Tomar isso em tal hora, um Vicodin a cada 4 a 6 horas, junto com um antibiótico. O principal ingrediente do Vicodin é a hidrocodona. Hidrocodona é um opioide sintético muito parecido com morfina. Se for usado durante um longo período de tempo, se torna viciante e também pode causar overdose. O Dr. Adams receitou 30 comprimidos e era para eles durarem uma semana. Mas quando a Núbia olhou o pote, só tinha 10 sobrando. Isso não é bom. Aparentemente, na primeira noite após a cirurgia, quando Scoggins cuidou de Donda, ela tomou mais Vicodin do que devia. 4 da tarde. A amiga de Donda e madrinha de Kenny, Glenda Lee, chega.
Após comer um pouco, Donda toma mais Vicodin para sua dor intensa. 6 da tarde. Donda tenta descansar mais. Seguindo as instruções do Dr. John Adams, Núbia e Diana colocaram travesseiros embaixo dos joelhos e sob a cabeça de Donda para aliviar a dor e facilitar a circulação. Eu disse, eu volto já. E ela disse, tá, eu tô bem. Eu disse, se precisar me chama. E ela, tá, eu tô bem, muito calma. 7h15 da noite. Núbia pede que Glenda dê uma olhada em Donda, pois ela está quieta demais. Glenda entra para ver se está tudo bem. Donda? Donda! Donda, acorda, querida, acorda! Diane! Núbia! 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 Donda! Faz alguma coisa! Fazer o quê? Massagem cardíaca! Faz alguma coisa, por favor! A Núbia ficou... Doutora West, acorda, acorda, sacudindo ela. Doutora, acorda, acorda! E eu disse pra ela, faz uma massagem cardíaca. Ela não tá acordando! Vai! Emergência! Núbia tenta realizar uma ressuscitação cardiopulmonar, enquanto Glenda telefona para a emergência às 7h35 da noite. Por favor, ela não tá respirando. Esta é a gravação original. You're doing CPR? Ma'am, is she not breathing at all? Her medication, she complained she couldn't breathe. Ma'am, okay, so she's not... Ma'am, she's not breathing? Manda uma ambulância! A recepção do celular está ruim, O que foi que ele disse? dificultando o entendimento das instruções. Your phone's cutting out. Okay, is the person breathing? O sinal no quarto estava horrível, então eu peguei o meu celular, fui pro corredor onde tinha sinal e liguei pro Dr. Adams. Eu disse, a Donda não tá respirando. Ele disse, você checou o pulso? Você sabe como? Eu disse, claro que eu sei checar o pulso. 7h45. Paramédicos chegam ao local. Donda está inerte. Donda! A Núbia perdeu a cabeça e a Glenda congelou. Ela nem se mexia. Foi como se o tempo parasse. Foi muito estranho. Os paramédicos tentam todo o possível para reanimar Donda. Vai! Mas às 8h29, ela é declarada morta. Tragedy strikes music superstar Kanye West. His mother, a woman he calls his soul and rock, is dead. Kenny está a 8.000 quilômetros de distância, em Londres, onde recebe a notícia. Quando Kenny ficou sabendo, deve ter ficado completamente arrasado. Porque ele não perdeu sua mãe, ele perdeu a melhor amiga. Era alguém que significava tudo para ele e o voo para casa deve ter sido difícil. Eu tinha ligado para Donda para saber como ela estava depois da cirurgia. E a assistente atendeu o telefone chorando. Ela me contou e eu fiquei chocada. Eu não sei expressar o que eu senti. Foi uma tristeza insuportável, um choque. Um choque. Não podia ser verdade. Você acaba percebendo como a vida é frágil. Como o futuro é incerto para todos nós. E não importa quão grandes sejam os planos para sua vida, tudo pode acabar. O funeral de Donda West foi realizado em Oklahoma City no dia 20 de novembro de 2007. Cerca de 1.000 amigos e familiares compareceram e Kenny liderou a procissão do funeral. Para o Dr. Hunter, a causa da morte de Donda 24 horas após a cirurgia ainda não é clara. Eu examinei o relatório do paramédico e tinha uma observação sobre uma substância preta presente no rosto dela. Isso pode ser sangue vomitado, o que, resultando de um sangramento no estômago ou intestino, pode indicar uma overdose de drogas, por exemplo, Vicodin.
O exame toxicológico mostra que havia 16 miligramas de hidrocodona no estômago dela e uma quantidade um pouco elevada no sangue. Então, teria Donda morrido de uma overdose acidental? Esse relatório mostra que a Donda não tinha hemorragia interna e que havia uma quantidade levemente elevada da droga no sangue dela. Ela não morreu de hemorragia gastrointestinal ou por causa do analgésico. O que os paramédicos viram que sugere um sangramento no estômago, o material cor de café, é provavelmente apenas material vomitado que secou no rosto dela. Mas a combinação de sintomas como dores no peito, calafrios e vômito levanta mais uma possibilidade, desta vez apoiada por indícios na árvore genealógica de Donda. Se eu soubesse o que sei agora... Se o Dr. Jen Adams soubesse, não teria operado ela. Esse é um dos casos mais complicados que eu já vi. A Donda West teve vários problemas que, por si só, não causaram a morte dela, mas que geraram um estresse, um desgaste muito grande no organismo, ainda mais depois de uma cirurgia dessas. Examinando a fundo o relatório da autópsia, eu acho que encontrei a pista que vai explicar por que ela morreu. Ele diz que existe um histórico de doença cardíaca na família de Donda. A irmã dela havia morrido 2 anos antes de ataque cardíaco e o irmão tinha hipertensão. Com esses indícios, o risco é maior de que ela também tivesse uma doença cardíaca e fosse suscetível a um ataque cardíaco. Mas isso não fez Donda desistir de fazer uma cirurgia plástica. Em junho de 2007, ela contatou o conceituado cirurgião plástico Dr. André Aboulian para que ele a operasse. Ele se recusou, a menos que ela realizasse mais testes para garantir que seu coração aguentaria o procedimento. Mas ela não fez os testes e preferiu procurar por outro cirurgião plástico, o Dr. Jen Adams. Eu acho que quando alguém decide fazer alguma coisa que acha ser a melhor maneira para resolver um problema e se torna dedicado a essa ideia, acaba preferindo não escutar nada que indique o contrário. A autópsia também mostra que a Donda tinha feito um exame por conta de uma dor no braço esquerdo e no lado esquerdo do peito no Centro Médico Cedars-Sinai em 2007, menos de 6 semanas antes da cirurgia com o Dr. Adams. Dores no lado esquerdo do corpo podem indicar angina, um sinal de doença cardíaca grave. E a Donda não mencionou isso para seu cirurgião, Dr. Adams. E essa é uma omissão séria. Escondendo essa informação do médico, ela acabou pondo a própria vida em risco. Nunca minta para o seu médico. Procure ser claro. Eu sei o que é cirurgia plástica. Toda mulher quer fazer cirurgia plástica. Toda mulher quer ser linda. Mas a sua saúde é mais importante que tudo. Agora, o Dr. Hunter possui as evidências de que precisava para desvendar o mistério da morte de Donda West. Primeiro, a Donda nunca deveria ter saído do hospital logo depois de uma cirurgia desse porte. Ela precisava ser monitorada e ter sua condição avaliada para saber se não houve nenhuma complicação. E se surgisse uma complicação, ela teria todo o auxílio necessário para ajudá-la bem ali. Em segundo lugar, o Steven Scoggins prometeu que seria o enfermeiro dela, mas não foi bem assim. E ela foi deixada sob os cuidados de 2 amigas que não tinham a menor experiência para aquilo. Ela conversou com o Scoggins e ele concordou em cuidar dela. Ele foi até lá para fazer isso. E para mim, ele enganou ela. Deixada apenas com suas amigas, em seus últimos minutos, Donda apresentou dores no peito, sudorese, falta de ar e náusea. Estas também são pistas sobre o que a matou. Todos os sintomas que a Donda mostrou indicam um ataque cardíaco. E bem no fundo do relatório da autópsia existem evidências de uma doença grave do coração. Ela tinha um estreitamento de 50% a 70% em uma das artérias coronárias. 80% de estreitamento em uma artéria coronária é algo crítico e a pessoa pode morrer de forma repentina e rápida. A Donda estava um pouco abaixo desse limite, mas com o grande estresse sofrido pelo corpo dela, com a dor resultante da cirurgia, a perda de sangue, bem como a pneumonia que estava se desenvolvendo, é minha opinião que ela morreu de um enorme ataque cardíaco. Acorda! Ela não tá respirando. A cirurgia do Dr. Adams foi realizada com sucesso. Em minha opinião, foram os problemas de saúde ocultos da Donda, somados ao estresse da cirurgia, que causaram a morte dela. O Dr. Adams
levou a culpa por uma coisa que ele nem estava sabendo. Após sair do meio de uma entrevista com Larry King, o Dr. Jen Adams voltou para se defender. A lot of things being said in the press are certainly not accurate. How bad has your practice been affected by this publicity? Horribly. O legista confirmou que o Dr. Adams não era o responsável pela morte de Donda. Desde 2009, uma nova lei na Califórnia, a Lei Donda West, exige que um paciente passe por exames médicos até 30 dias antes de realizar uma cirurgia plástica. Foi feita uma denúncia contra Stephen Scoggins no Conselho de Enfermagem, mas, após investigação, ela foi rejeitada. Após a morte da mãe, Kenny rompeu seu noivado com Alexis Pfeiffer. O caso da Donda West deve servir de aviso para qualquer um considerando uma cirurgia semelhante. Toda cirurgia plástica vem com um risco acompanhando. E esse risco pode custar a sua vida. Como eu gostaria que a Donda West fosse lembrada? Eu gostaria que lembrassem dela como uma mulher cheia de vida. Amor, muito amor, palavras e livros e conhecimento. Alguém que aproveitava cada pedacinho que podia da vida que ela recebeu. E eu acho que gostaria que ela fosse lembrada como alguém que tinha uma visão para o filho, que se manifestou de uma forma incrível. Claramente, o legado da Donda é o Kenny. E isso é o suficiente. Kenny raramente fala sobre sua perda em público. Mas em uma entrevista de rádio, ele refletiu sobre as consequências de sua fama. I feel like sometimes if, me and my mom never moved to Hollywood, that she'd still be here. Versão brasileira, Vox Mundi.